Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu vim indicar para quem ama romance de época, livros com duques. Mas antes da gente começar, por que você já não se inscreve nesse canal? Deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, clica no sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, porque aí o YouTube notifica vocês sempre que tem conteúdo novo aqui no canal. E tem 3 vídeos por semana nesse canal, então você não pode perder, tem muita coisa. A gente fala sobre tudo aqui, a gente fala desde romances de época, que é o assunto de hoje, até investigação criminal, serial killer, a gente fala de tudo, entendeu? Porque se tem uma coisa que eu sou, é eclética. E se for comprar algum dos livros que eu vou falar aqui pra vocês hoje, ou qualquer indicação que eu já dei, ou qualquer coisa no site da Amazon, pode ser aspirador de pó, tem gente que comprou aspirador de pó no meu link, já me ajuda demais. E é uma forma de vocês patrocinarem o conteúdo do canal, comprando pelo link que eu sempre deixo no box de descrição, que me ajuda, eu sempre falo isso, repito, e sou enjoada pra caramba com isso. Mas é porque é uma forma de vocês ajudarem o conteúdo do canal, incentivarem o meu trabalho, sem gastar nada mais por isso, porque o valor não altera pra vocês, é o que vocês já iam gastar mesmo. Mas se não for gastar, se não quiser gastar, se você já tem o livro, só se inscrevendo aqui no canal e contando pros seus amigos que esse canal existe, indicando meus vídeos para essas pessoas, já me ajuda demais, já é uma forma assim, ó, magnífica de contribuir com o conteúdo aqui do canal, tá? Gente, eu tive a ideia de gravar esse vídeo por causa das minhas irmãs, que sempre que querem alguma indicação de romance de época, que é basicamente o único gênero que elas gostam de ler, sempre que elas me pedem alguma indicação de romance de época, o pré-requisito é: tem título. A Paloma tem título. E a Pamela, eu quero um que tenha duque. Elas são muito seletivas, sabe? Elas gostam de personagens masculinos nos livros que têm títulos ou que tem alguma forma de poder. Eu acho que isso é o que incentiva ela a lerem esses livros, porque é, assim, uma construção de personagem com um caráter mais dominante. E eu acho que isso incentiva mesmo algumas pessoas. Tem muita gente que, quando lê que o cara tem título na sinopse, chama atenção. Então eu falei, poxa, isso daria um vídeo. E eu vou começar com duques. Por quê? Porque duques é o que mais instiga as minhas irmãs. E vamos ver se vocês também vão gostar dessas indicações. Eu selecionei alguns dos livros que eu já li, das séries que eu tenho na minha estante, mas não são todos os duques que tem na minha estante, tem mais duques na minha estante, mas eu peguei os melhores pra falar nesse primeiro vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, eu trago com outros títulos, outros clichês, outros, assim, gente, isso geralmente são estereótipos, né, que atraem algumas mulheres. Então que se você quiser ver algum outro vídeo nesse canal com esse mesmo perfil, Paola, eu gosto de ler quando o cara tem título de visconde, conde, marquês, baronete, ou se não tem título, ou se não, isso para romances de época, né? Sei lá, eu gosto de ler romances que o cara é CEO, dono de empresa, eu gosto de ler de cowboy e não sei o que. Me fala o que é o perfil de livro que você quer ver, indicação aqui, que eu trago esse tipo de lista também. É uma forma de você me ajudar a criar conteúdo. Então me fala o que você quer ver que eu gravo e coloco aqui no canal pra vocês. Então hoje é sobre duques e eu não poderia deixar de fora, assim, que é o assunto do momento, que é o duque que tá aí, ó, mais hypado no momento, é o Duque Eu, né, da Julia Quinn, com o primeiro volume da série dos Bridgertons, que vai virar série da Netflix, que tá aí com estreia para dia 25 de dezembro. Olha que data maravilhosa também para lançar essa série. Eu já tô muito ansiosa, então se você ainda não leu o Duque Eu, que vai ser o assunto da primeira temporada aí da série, vai focar na história desse primeiro livro. E aqui a gente vai conhecer o Duque Simon. O Simon é um duque que na infância ele teve uma infância difícil, um pouco traumatizante, assim, porque ele tinha problema com... não sei se você fala assim, mas ele era gago, ele tinha problema com gagueira quando ele era criança, teve dificuldade para começar a falar. O pai dele era uma figura que assustava muito ele, então ele teve dificuldade para superar isso. E aí, no decorrer dos anos, ele ficou muito afastado do pai, cresceu afastado do pai na escola, quase nunca voltando para casa, porque a figura do pai não era uma figura, assim, muito
receptiva pra ele, ele cresceu bem traumatizado com a questão familiar, né? E aí a gente conhece ele na fase adulta, conta o prólogo dele, essa fase da infância, e a gente conhece ele na fase adulta, que é quando ele já superou isso. E aqui a nossa protagonista é a Daphne, que é a nossa quarta filha dos Bridgertons, a filha mulher mais velha dos Bridgertons. Pra quem não sabe, a família Bridgerton é uma família composta por 8 filhos, e a mãe deles, que é a Violet, ela nomeou cada um desses filhos em ordem alfabética. Então, o filho mais velho é o Anthony, depois vem o Benedict, o Colin, a Daphne, a Eloise, a Francesca, a Hyacinth e o Gregory, ou o Gregory e a Hyacinth, perdi o alfabeto aqui, mas enfim. Aí, só que os livros não estão em ordem cronológica, né, da ordem dos filhos. O primeiro é o da Daphne, o segundo é o do Anthony, do primeiro filho, e aí por diante. A gente até tem um mapinha explicando aí a ordem dos livros e que acontece aí, a ordem cronológica dos livros. É um livro bem legal, assim, de ler. Tem alguns problemas que hoje em dia, alguns problemas que estão sendo mais problematizados agora, digamos assim. Na época que eu li, eu não pensei nisso, foi um livro favorito pra mim. Talvez se eu relesse ele nesse momento, com a cabeça que eu tenho agora, ele não seria tão favoritado igual ele foi na época, mas continua sendo uma história super especial pra mim. É uma leitura que eu recomendo pra caramba, sabe? Não é perfeito, como eu disse, ele tem as questões, tem gente que não gosta do livro, mas tem muita gente que defende essa história. Pra mim, o livro favorito da série é o segundo, que é o do Anthony, mas esse livro também é um livro, assim, favoritado pra mim. Eu aconselho demais essa leitura, principalmente por causa do que vai lançar a série, gente, não esquece, tá? Tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui linkado nos cards, onde eu falo sobre essa série como um todo, sobre os Bridgertons como um todo. Falo um pouquinho de todos os livros, então vai lá conferir a resenha da série. O segundo livro que eu vou indicar aqui pra vocês é A Verdade sobre Amores e Duques. E aqui a gente vai ter a nossa protagonista menina, mulher, como foco principal, porque ela não é da alta sociedade, a família dela não tem títulos, e ela é uma escritora, ela tem uma equipe de jornal, assim, ela... Esqueci, é revista ou é jornal? Acho que é jornal. Ela é uma escritora. E aí, no caso, tem uma coluna do jornal dela em que ela dá conselhos amorosos para mulheres que inscrevem para ela pedindo esses conselhos. E aí ela vai responder uma carta em específico e toda a alta sociedade já vai ficar subentendida aí para quem é que ela escreveu, sabe? E aí o filho dessa mulher, que ela escreve para uma dama altíssima da alta sociedade, sabe, gente? Aí o filho dessa mulher é Duque. E ele vai falar assim, como assim você fala pra minha mãe, dá uns conselhos desses pra minha mãe? Como você vai fazer uma coisa dessa? E não sei o quê. Fica estressadíssimo com essa escritora. Vai lá e xinga ela tudinho na editora do jornal. E aí, gente, é engraçadíssimo o começo dessa história, porque eles começam se odiando, sabe? E tem essa questão dela ser muito independente e ele um duque que tem todos os seus pré-requisitos, tudo que ele analisa pra se envolver com as pessoas, mas mesmo com todo esse olhar crítico dele e ela não suprindo nenhum dos pré-requisitos que ele tem, e ela nem quer casar, ela nem quer saber de homem na vida dela, mesmo isso tudo acontecendo, tanta coisa contra, eles vão começar a se envolver um com o outro, eles vão começar a se apaixonar, porque vai surgir uma atração muito forte da relação dos dois, dessas brigas dos dois, e é bem divertido. Eu gosto bastante dessa série. Eu só li até agora o primeiro livro, mas eu já tô muito ansiosa pra ler o segundo e o terceiro, que eu acho que já lançou o segundo e o terceiro. Então, eu recomendo pra caramba. E é um livro que vai falar sobre, tipo, em várias camadas sobre a sociedade daquela época, vai falar mesmo escancarado o que é o papel da mulher daquele período, como as mulheres sofriam pra ter espaço na sociedade, pra ter voz na sociedade, como elas eram desmerecidas por terem opinião, sabe? Elas não podiam ter opinião, e isso fica muito claro na história em vários momentos. E a forma como essa figura masculina dominante aí do Duque vai ter que engolir que ele não é certo na situação, que ele não tá certo na situação, que tem um outro jeito de olhar pra isso, que o foco das mulheres nem sempre é o casamento, nem sempre é encontrar aí um homem que sustente elas, e tudo que a nossa protagonista quer aqui é a independência financeira dela, e ela não quer depender de ninguém pra isso, sabe?
É muito incrível essa história, eu recomendo pra caramba. E ainda nessa onda de mulheres bem independentes, bem fortes e protagonistas assim que arrasam com qualquer mocinho, com qualquer homem, a gente tem O Amor de um Duque. E aqui a gente vai ver uma protagonista feminina diferente de todas que a gente já viu em outros livros. É o único livro em que eu vi que a nossa protagonista, além dela ser bastarda, então aqui nessa série, pra quem não sabe, é aquela série da Lorraine Head, que vai falar aí só sobre os filhos bastardos da alta sociedade londrina da época, que a gente, se eu não me engano, isso é 1841. Então aqui a gente tem uma família que foi criada por uma mulher. A mulher, assim, era uma senhora, uma viúva. Ela recebia várias crianças que eram bastardas de lords da época, pra ela ou cuidar, ou criar, ou deixar morrer e enterrar, entendeu? É uma situação bem crítica, é uma crítica já ao que acontecia naquela época. E aí essa mulher não teve coragem de desfazer dessas crianças, ela criou todas as crianças que foram largadas na porta dela, e uma dessas crianças é aquela protagonista desse livro, que é a Gilly. A Gilly, além dela ser uma mulher de caráter muito forte, de uma opinião muito formada, muito independente, tanto financeiramente como emocionalmente, muito bem resolvida consigo mesma, sabe? Ela é dona de uma taverna, então, assim, ela, além dela já ser, assim, completamente fora da alta sociedade, dos padrões londrinos aí de uma mulher pra casar, ela não quer saber de casamento, não é o foco da vida dela, ela já desistiu disso, ela já é independente, ela não precisa de casamento, ela não... Realmente não é o sonho da vida dela. E aí vai aparecer um cara machucado, um belo dia ela tá indo embora da taverna, fechou a taverna e foi embora. Vai descobrir um cara super machucado que apanhou horrores na rua aí. E ela vai falar que, gente, eu vou ter que cuidar desse homem, oh meu Deus do céu, senão ele vai morrer na minha porta. E ela leva esse homem pra dentro da casa dela, cuida dele, ele não morre, ela salva a vida dele. E aí ela descobre que ele é um duque. E ele fica até com receio de revelar isso pra ela em vários momentos do livro. Eles começam, assim, a se envolver um com o outro, a se apaixonar um pelo outro. Ela ainda não sabe a amplitude aí da riqueza dele, ela ainda acha que ele é pobre, ele não revela logo de cara que é um duque. Ele tá com medo de falar, até porque ela tem super preconceito com a alta sociedade, ela foi abandonada por um lord, então ela não quer nada com lords, ela tem seus traumas. E aí ele não quer perder ela, quer conquistar ela, mas ele é um duque, então a gente tem aí uma relação que tem muitos segredos de ambas as partes, e que vai nascer muito preconceito desses segredos, e eles vão precisar superar tudo isso para poder ficarem juntos. E como eu disse, a Gilly é uma personagem, assim, extraordinária, porque por todo o contexto que a autora cria pra ela mesmo, o universo dela, ela é completamente fora dos padrões dos romances de época que a gente vê, e é um romance de época, apesar de tudo, assim, eu achei que não fosse ser assim, mas é um romance muito fofo, muito de aquecer o coração, muito bonito, sabe? Muito gentil, eu gostei muito mais que o primeiro livro. E eu recomendo pra caramba essa história, já falei demais. Outro livro que eu vou falar pra vocês aí, que tem duques, que é o foco desse vídeo, né? Que é Romance com o Duque, da Tessa Dare. Esse aqui é o primeiro livro da trilogia Castles Ever After. E em cada um dos livros dessa trilogia, uma das protagonistas vai herdar um castelo. E aqui no primeiro livro, a nossa primeira protagonista, ela herda um castelo, e esse castelo vem com um duque super rabugento nele. Ela nem sabia que esse homem morava lá. Ele é um homem super maculado, ele perdeu a visão, então ele é cego. É um duque cego e ele ficou muito ranzinza no decorrer da vida dele, porque perdeu a visão. Então ele é uma pessoa bem chata, sabe? Tipo assim, ranzinza mesmo é a palavra. E quando ela chega, esse castelo tá abandonado, esse duque é insuportável, e aí ela vai ter que tentar salvar o duque e o castelo ao mesmo tempo, sabe, gente? É um romance bem legal de acompanhar, muito, muito divertido em vários momentos, porque eles se odeiam no começo. E ela fala, eu herdei, não vou sair daqui, e ele fala, esse castelo é meu, não vou embora. Então, gente, é bem divertido. E a gente tem aqui também algumas questões que a gente precisa superar, em questões de preconceito mesmo do livro, eles um com o outro, sabe? Eu gosto bastante quando os personagens são reais e têm defeitos reais. Eu não tô falando da cegueira, sabe? Tô falando de
de personalidades. Quando os personagens têm defeitos reais e eles precisam se aceitar e aceitar um ao outro, sabe? Então, eu realmente aconselho demais essa leitura, eu gosto bastante desse livro. E é isso. Por último, mas não menos importante, é o livro Entre a Ruína e a Paixão. É Entre a Ruína e a Paixão? É Entre a Ruína e a Paixão. Que é o terceiro? Acho que é o terceiro. É o terceiro. O terceiro livro da série do Clube dos Canalhas, da Sarah McKean. Aqui a gente vai ter o Duque Assassino, né, que é o Temple. O Temple, ele foi um duque excluído da alta sociedade, ele sofreu preconceito na alta sociedade por um mal-entendido que aconteceu aí na sua juventude. E aí esse mal-entendido levou a todo mundo a acreditar que ele era um assassino e por isso ele é chamado na alta sociedade de o Duque Assassino. E aí vai surgir uma pessoa do passado dele, uma pessoa que ajudou a construir essa imagem dele, vai surgir aí das cinzas e vai falar assim, então, desculpa, sabe? Só que ele é uma pessoa muito maculada, ele sofreu muito por causa de todo o preconceito, ninguém nunca quis ouvir o lado dele, nem ele acreditava em si mesmo, sabe? Foi uma situação muito mal entendida mesmo. E aí, quando essa pessoa surge aí das cinzas, ele vai ter que reviver o passado dele, ele vai ter que reanalisar o passado, e ele vai ter que superar tudo que ele passou em vão, porque ele nem merecia o título que ele levou, carregou por todos esses anos, nem ele tem uma imagem boa de si mesmo, sabe? Então ele é muito traumatizado. É um livro intenso que eu gostei demais. É um dos meus favoritos dessa série. Na verdade, na série Clube dos Canalhas, eu acho que todos os livros pra mim são favoritos. Não tem um que eu não goste, que não é 5 estrelas pra mim. Gostei bastante dessa leitura. E é isso. Como um bônus nesse vídeo, não é um livro não é um livro extenso, mas que eu vou indicar pra vocês também. É um conto e é um conto nacional da Julie Lopo. Eu li pelo Kindle Unlimited, então ele tá disponível lá pra quem tem o Kindle, é uma leitura gratuita do Kindle. É o livro A Esposa do Duque, da Julie Lopo, como eu já disse. É um livro de 170 páginas só, então ele é um livro pra você ler assim, numa sentada, numa tarde aí chuvosa de domingo, pra você pegar uma leitura super fluida, super rapidinha. É um livro que envolve a gente, que não tem grandes complicações, é pra deixar o coração quentinho, pra tirar a gente de uma ressaca literária. E eu queria muito trazer uma indicação de livro nacional pra vocês também, porque eu acho importante a gente falar dos gêneros que a gente mais gosta e sempre buscar referências desse gênero no nosso país, assim, de autores, escritores nacionais, que tem muito escritor nacional incrível, gente, que eu gosto bastante. E eu sempre vou buscar trazer em todo vídeo uma indicação nacional pra gente valorizar mesmo os escritores daqui, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não curtiu ainda, tá na hora de curtir, porque tá nos momentos finais desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.